Você sabia que a esquizofrenia e o transtorno bipolar têm forte componente genético? E que se os cientistas conseguirem avançar em suas pesquisas, podemos um dia ter testes que ajudem na prevenção e tratamento? Queremos convidar vocês a nos ajudar na maior pesquisa em genética psiquiátrica já realizada no Brasil, o projeto PUMAS. Pessoas da África e da América do Sul não costumam ser incluídas nos grandes estudos genéticos. A ausência de populações dessas regiões impede avançar no conhecimento porque a nossa genética é única e diferente de todos os outros pela nossa miscigenação. Os testes disponíveis hoje são baseados em amostras europeias, norte-americanas e asiáticas e não dizem muito sobre nós. Para mudar essa realidade, foi criado o projeto PUMAS, que inclui países como o Brasil, Quênia, Nigéria, África do Sul, Etiópia, Uganda, México e Colômbia. No Brasil, 5 cidades participarão do recrutamento: São Paulo, Salvador, Belém, Fortaleza e Goiânia. Se você mora em uma dessas cidades e tem entre 18 e 60 anos, você pode nos ajudar de duas maneiras. Se você tem o diagnóstico de esquizofrenia e transtorno bipolar, ou se você não tem o diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno bipolar, pois precisamos de pessoas sem essas doenças para poder comparar com quem tem. A participação é livre de custos e as despesas de transporte e alimentação, no dia da coleta, serão cobertas pela pesquisa. Você pode retirar a participação da pesquisa a qualquer momento. E é importante mencionar que seus dados pessoais serão mantidos sob sigilo e a participação é anônima. Se quiser participar do estudo ou apenas deseja mais informações, é só enviar um e-mail para pesquisapumasbrasil@gmail.com ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp para 11 97874 3183. Se você não tiver interesse em participar, mas quiser saber mais sobre a genética das doenças psiquiátricas, siga-nos nas nossas mídias sociais. Ajude a ciência. Seja um parceiro de nossa pesquisa. Somente com participação de muitas pessoas poderemos avançar e ajudar as pessoas com essas doenças. Projeto aprovado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa sob o número 3857-3521-10-015505. Legal, Flávia. Obrigado. Ficou muito boa. Muito bom o clipe aí do Ari sobre o Pumas, né? Então, é uma pesquisa que está sendo feita dentro do nosso departamento. Fica aí o aviso a todos que nós estamos precisando de pacientes, né, com esquizofrenia ou com controle, então entrar em contato. Bem, pessoal, bom dia a todos. É um enorme prazer termos aqui o professor Luiz Davidovich. Estamos muito agradecidos por ter aceito esse convite. Nós sabemos que o professor Davidovich tem uma agenda violenta, né? E tê-lo aqui participando na nossa reunião científica é realmente motivo de bastante orgulho para todos nós do departamento. Ele é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Distinguished Fellow do Instituto for Quantum Science and Engineering da Universidade do Texas. Desenvolve pesquisas na área de ótica quântica e informação quântica. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências para o Avanço da Ciência em Países em Desenvolvimento, do qual foi eleito secretário-geral em 2019. É membro estrangeiro da National Academy of Science dos Estados Unidos da América, da Academia Europeia de Ciências e da Academia de Ciências da China. Recebeu a Ordem Gran Cruz Nacional de Mérito Científico, Prêmio da Física, Prêmio Álvaro Alberto, outorgado pelo CNPq, é fellow do American Physical Society, da Optical Society of America, foi presidente da Academia Brasileira de Ciências no período de 2016 a 2022. Ele vai falar sobre ciência, inovação e o futuro da humanidade, o que aprendemos com a pandemia. Luiz, está com você a palavra. E muito obrigado, Jair. Bom, cumprimento, agradeço a você o convite para falar aqui e cumprimento a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aí com vocês, ainda que virtualmente, né?
mas é o sinal dos tempos e também o aprendizado que nós fizemos com essa pandemia, né? Que em várias ocasiões isso fica muito prático, realmente, esse método de comunicação. Eu vou falar aqui, então, sobre esse tema e vou projetar, vou fazer compartilhar minha tela. Pronto. Não sei se chegou até aí. Chegou até aí? Tá. A tela? Tá ótimo, tá bom. Tá tranquilo. Tá bom. Então, esse é o tema e eu vou começar fazendo um comentário sobre... Deixa eu ver como é que eu passo isso agora. Está tudo bem? Deixa eu ver. Pronto, isso aí. Então, no pós-guerra, nós tivemos um apoio à ciência que foi muito importante. Ele foi, de certa forma, desencadeado pelo terrível final da guerra, com a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Isso incentivou vários países a apostar na ciência, a transformar aquela tecnologia que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra em tecnologia para a paz. Houve um movimento forte nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil. Basta ver, né, que logo após a guerra, portanto, em 1951, foi fundado o CNPq e foi fundada a CAPES. A National Science Foundation, nos Estados Unidos, foi fundada em 1950, apenas um ano antes do CNPq. Então, de certa forma, nós podemos dizer que, naquele momento, já havia instituições no Brasil, como a Fiocruz, o Manguinhos, né? Escolas de agricultura importantes. Em São Paulo tinha a Exalc, o Instituto Agronômico de Campinas, e que já faziam ciência com direta implicação na sociedade brasileira. Isso, de certa forma, permitiu que o CNPq e a CAPES fossem fundados pouco depois, né, da Segunda Guerra Mundial, e o CNPq um ano apenas depois da National Science Foundation. Então, o pós-guerra resultou no apoio à ciência, e cabe a pergunta o que acontecerá no pós-pandemia. Essa pandemia colocou a ciência nas páginas dos jornais. A sociedade entrou em contato com a ciência, passou a prestigiar a ciência, a respeitar a ciência, mas, ao mesmo tempo, tivemos movimentos contrários à ciência. Negação da ciência, o que a gente chama, de maneira geral, como terraplanismo, mas que se aplica a várias áreas da ciência. Não é só o formato da Terra, mas também a medicamentos não comprovados, por exemplo, para a Covid-19, né? E outras propostas nesse sentido. Então, a pergunta que fica é como será o pós-pandemia e como será o mundo pós-pandemia e quais são os desafios da ciência e da inovação nesse mundo pós-pandemia. O que eu vou mostrar aqui é que, de certa forma, a pandemia simplesmente exacerbou questões que já existiam antes, né? Basicamente, questões de desigualdade no mundo atual, desigualdade entre países e dentro de países. E a construção de um futuro sustentável para a humanidade implica em enfrentar essas desigualdades. Eu vou ilustrar aqui essa questão e depois apontar para tecnologias de futuro que podem mudar a civilização humana. Então, o mundo, mesmo antes da pandemia, já enfrenta problemas globais, né? Envolvendo, por exemplo, segurança alimentar, recursos hídricos, recursos energéticos, envelhecimento, doenças, saneamento, mudanças climáticas e meio ambiente, desastres naturais. Vejam que eu coloquei naturais aqui entre aspas, né? Porque nós sabemos que muitos deles são provocados pelos seres humanos. Educação em ciências, educação de qualidade para todos, é um déficit considerável no mundo hoje em dia, o que explica, quer dizer, não apenas isso explica, e vocês aí da área de psicologia, psicanálise, psiquiatria, certamente têm explicações detalhadas sobre isso, explica esse negacionismo da ciência, né? Agrupamentos de pessoas em torno de ideias exóticas, né? Como terra plana, né? Ou hidroxicloroquina curando todos os males, né? Que tem uma raiz não só na falta de educação em ciências, mas certamente uma raiz psicológica também.
conservação da biodiversidade é uma questão global, né? Governança de grandes concentrações urbanas, que envolve vários dos problemas que eu mencionei antes: saneamento, poluição, transporte, educação, energia, alimentos, recursos hídricos. E inclusão social, redução das desigualdades, que, como mencionei, são desigualdades dentro de países e também entre países. Imaginem um extraterrestre se aproximando da Terra pelo lado escuro da Terra. Ele vai olhar a Terra e vai ver que é um planeta que parece ser curioso, porque ele vai ver que ele está muito iluminado em certas regiões e escuro em outras. Desdobrando esse mapa mais detalhadamente, por favor, não pensem que, ao apresentar esse mapa, eu virei partidário da Terra plana, não é? Vocês veem que essa iluminação está distribuída em certas regiões do globo terrestre, né? Estados Unidos, aqui, Europa, né? Alguns países do Oriente Médio, mas muito concentrado, né? E esse ser que está se aproximando da Terra pelo lado escuro pode pensar o seguinte: olha, aqui nessa região que corresponde à África não deve ter ninguém, né? A população humana deve estar concentrada aqui nessa região dos Estados Unidos, na Europa, né? Não deve ter ninguém aqui porque não tem luz, né? E, no entanto, a população da África, hoje em dia, é de 1,2 bilhões de habitantes. Isso é mais do que a população dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa juntos. 1,2 bilhões de habitantes, né? Esse mapa que vocês estão vendo aí vai ter correspondentes em vários outros mapas que eu vou mostrar para vocês agora, né? Existe uma correlação forte entre esse mapa, o mapa das luzes, e outros mapas, como, por exemplo, esse. Óbvio, né? E esse mapa ilustra o uso de energia por pessoa no ano de 2019 em vários países. Quanto mais escura essa cor, né, maior é o consumo de energia por pessoa. E vocês veem que essa distribuição do consumo de energia segue aproximadamente o mapa das luzes. Toneladas de emissão de dióxido de carbono per capita por ano também segue o mapa das luzes, né? Esses países que têm mais luzes são também os países mais poluidores, né? Então, o que nós estamos vendo a partir desses mapas, e vamos ver também a partir dos mapas seguintes, é que aqueles problemas globais que eu mencionei antes, né, segurança alimentar, recursos energéticos, recursos hídricos, eles não estão distribuídos uniformemente no planeta, né? A distribuição do uso desses recursos é diferenciada, né, e ilustra aquela diferença de iluminação do planeta. Consumo de água, mesma coisa, né? Vejam o consumo de água aqui no hemisfério norte, né? Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, né? Austrália, né? Aqui no Egito, muito ligado à agricultura, esse consumo de água, né? E também mostra uma disparidade entre nações. Então, quando nós falamos que a água é um recurso que está virando quase como ouro, é o ouro azul, né? É bom verificar que a escassez de água e o consumo de água não são uniformes, certo? O consumo de água é maior em países que estão mais desenvolvidos, né? Que têm mais luzes, né? É menor em outros lugares. Isso aqui mostra a expectativa de vida em vários países. O código de cores está aqui ao lado. Vermelho é abaixo de 55 anos de idade, isso é a expectativa de vida desde o nascimento, né? E assim vai até esse verde escuro, que é a expectativa de vida de mais de 80 anos. Então, de novo, vocês veem uma correlação, não é exato, mas é uma correlação entre a expectativa de vida e a distribuição de luzes, né? E aqui na África, de novo, nós temos uma expectativa de vida muito baixa, que em certos países fica abaixo de 55 anos. Em outras palavras, países aqui estão se aproximando da situação da Europa há séculos atrás, né? Só que isso é um mapa que mostra a situação hoje. Então, você vê essa correlação forte e que mostra um grande problema no mundo de hoje, que tem a ver com guerras, tem a ver com doenças, tem a ver com o uso desigual dos recursos naturais. E esse mapa ilustra o percentual de população vivendo em pobreza extrema. Isso é de 2017. Isso é definido
como pessoas que vivem por menos de $1,90 por dia. Então, de novo, vocês veem aqui com cor mais escura países da África, né, que tem alguns deles com extrema pobreza, né, um percentual grande de pessoas vivendo em extrema pobreza. E temos também esse mapa, né, que é um mapa bastante atual, que é o total de doses de vacina contra a Covid-19 administradas por 100 pessoas. E, de novo, você vê que aqui está mais ou menos uniforme. O Brasil tem até um número razoável de doses, apesar do atraso inicial. Mas, de novo, se você olhar para a África, você vê que a África está mal nessa figura. De fato, o número de vacinas, de doses de vacina administradas por 100 pessoas na África é muito menor do que em outros países. Então, essa é a situação do mundo hoje, né, que é aguçada por esse outro mapa, que é o mapa final, que eu vou mostrar para vocês, e que mostra o dispêndio em pesquisa e desenvolvimento per capita em vários países. De novo, o código de cores está aqui do lado. Esse azul claro é de $0 a $100, né? E esse muito escuro aqui é $1.000 ou mais. Então, aqui vocês veem uma correlação muito forte, de fato, talvez seja a mais forte de todas, né, entre esse mapa e o mapa das luzes. Vejam a diferença de dispêndio em pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos, que está aqui com azul escuro, portanto, mais de $1.000 por pessoa, né, per capita, né, e a situação do Brasil, que está nessa faixa de azul mais claro, né, que está entre $0 e $100 per capita. Então, isso aqui está extremamente correlacionado com as luzes. Isso deve nos preocupar especialmente, porque o dispêndio em pesquisa e desenvolvimento per capita vai formatar o futuro desses países. Então, o que nós vemos através disso é que a desigualdade atual pode ser perpetuada e até amplificada, de fato, devido a essa diferença de dispêndio em pesquisa e desenvolvimento. Isso afeta a ciência básica, aquela que vai gerar frutos fantásticos no futuro. Esse é o exemplo que eu escolhi para dar, justamente numa área de biologia, que é o exemplo dessas duas mulheres, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, que ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2020. E o Prêmio Nobel foi dado pelo desenvolvimento de um método de edição de genomas. É interessante ver qual a pergunta básica que essas duas cientistas fizeram ao iniciar suas pesquisas. A pergunta era: qual é a origem da vida? Esse era o interesse delas. Vejam que é uma pergunta sem aplicação direta, óbvia, né? No entanto, elas partiram disso. E, ao fazer essa pergunta, começaram a examinar o que acontecia com bactérias muito antigas, né, que tinham sequência genética, mas entre duas repetições da sequência genética tinha umas letrinhas que apareciam, moléculas que apareciam, né, e que ninguém sabia o que significava, até que alguém descobriu que aquelas moléculas que apareciam, aqueles códigos que apareciam nas bactérias entre duas repetições do código genético da própria bactéria, correspondiam a vírus que tinham atacado a bactéria no passado. Então, era a memória imunológica da bactéria. E quando um vírus que tivesse aquela sequência se aproximasse da bactéria, ela emitia enzimas que cortavam o vírus, inutilizavam o vírus. Foi a partir da observação desse fato que as duas cientistas chegaram à conclusão de que, bom, se as bactérias podem cortar vírus, quem sabe nós podemos fazer isso também, né? E, usando enzimas, desenvolveram esse método de edição de genomas. Esse livro aqui, que eu recomendo, é uma biografia da Jennifer Doudna, a decodificadora, muito bacana, e mostra o que ela fez e a evolução dessa ciência desenvolvida pelas duas. A Jennifer Doudna dizia: é emocionante fazer pesquisa e responder à nossa curiosidade sobre o mundo em que vivemos. A pesquisa orientada pela curiosidade é fundamental
aqui tem uma coisa para descoberta e inovação. Então, esse é um exemplo de pesquisa básica que já está tendo reflexos fantásticos na civilização humana e que promete ter muito mais, né? É o chamado CRISPR, a técnica de intervenção no DNA, e eu vou voltar a isso daqui a pouco. Essa é uma tecnologia que pode mudar a civilização humana, para o bem ou para o mal. E não é à toa que o desenvolvimento dessa tecnologia está sendo acompanhado por congressos de ética, com a participação dessas cientistas, né? Porque é uma tecnologia que precisa de regulação ética, porque pode levar também a desenvolvimentos prejudiciais para a espécie humana. Isso aí foi desenvolvido graças ao investimento de longo prazo, como nós vamos. Na minha própria área, Professor, fechou o seu som. Fechou o seu som, Luiz. pronto, está aqui, voltei. Tá bom? Então, esse é um exemplo de um desenvolvimento baseado naquelas primeiras descobertas da Jennifer Doudna e da Manuel Charpentier, né? Desenvolvimento de vacinas baseadas em RNA. Uma delas, como vocês sabem, é a Moderna. E eu coloquei esse artigo, o título do artigo da Nature Biotechnology aqui, porque eu acho que é um bom exemplo da necessidade da participação do Estado no desenvolvimento da ciência. A Moderna recebeu quase 10 bilhões de dólares em financiamento do governo dos Estados Unidos para ensaios clínicos em larga escala e para aumentar a fabricação e entrega de vacinas. Vejam só. Não é? E por que tem agora esse problema entre a Moderna e o National Institute of Health, o Instituto de Saúde lá dos Estados Unidos? Porque o governo norte-americano diz, olha, eu ajudei o desenvolvimento dessa vacina, então eu quero ter parte também, né, nas patentes, né, que resultam desses desenvolvimentos. Então, isso é uma questão judicial lá nos Estados Unidos, que envolve uma empresa privada, a Moderna, e o Estado norte-americano, que ajudou no desenvolvimento dessas vacinas, mas que mostra como foi forte o envolvimento do Estado no desenvolvimento dessa vacina. O mesmo ocorreu com a Pfizer. Então, é bom se ter em mente essa relação do Estado com o desenvolvimento científico e tecnológico, que muitas vezes é ignorado aqui no Brasil. Quero dar um outro exemplo na minha área de pesquisa, física quântica. No início do século XX, esses jovens desenvolveram essa nova teoria, procurando entender como funcionava o mundo microscópico. Eles não tinham nenhuma ideia de possíveis aplicações do que estavam fazendo, nenhuma ideia. De fato, a força motriz para esses jovens pesquisadores era a curiosidade. O mais velhinho entre eles, na época, era o Schrödinger, que tinha uns 30 e poucos anos de idade. Muitos deles tinham entre 20 e 30 anos de idade. Eram jovens pesquisadores que se debruçaram sobre um mundo que para eles foi fantástico. E, no entanto, 100 anos depois dessas primeiras descobertas, apareceram tecnologias quânticas que mudaram o mundo. Então, aí estão alguns exemplos dessas tecnologias. O laser, por exemplo, utilizado em medicina, em oftalmologia, vem da física quântica. Leitores de códigos de barra vêm da física quântica. Sensores de câmeras digitais também estão baseados na física quântica, assim como a ressonância magnética nuclear, que hoje em dia permite ver o cérebro em funcionamento, a dinâmica do cérebro, quando o paciente, por exemplo, responde a uma pergunta. Isso é fruto da física quântica. Novos medicamentos foram desenvolvidos graças à física quântica. E relógios atômicos, com precisão de 1 segundo em 10 milhões de anos, são importantes não só para a ciência, mas também para aplicações, como, por exemplo, o GPS. O GPS não funcionaria se não tivéssemos relógios atômicos com altíssima precisão, não é? E, nesse caso, não teríamos essa possibilidade de registrar nosso posicionamento na superfície da Terra. Então, isso veio da pesquisa realizada por jovens que não tinham nenhuma ideia do que estavam fazendo. E é esse
meu temor, Jair, em relação àquele mapa que mostra os recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento em vários países, porque aquilo ali molda o futuro. Aquela desigualdade no investimento em pesquisa e desenvolvimento vai moldar quem é que vai ter as tecnologias de futuro e quem não vai ter. Né? E isso contribui para o aumento da desigualdade entre nações. Por outro lado, ao mesmo tempo que essa competição, né, de vários países para ciência e tecnologia, a colaboração global é cada vez mais necessária, porque nós temos questões que afetam todos os países e que não podem ser resolvidas por apenas um país. Claro, um exemplo que nós conhecemos bem é o exemplo da Covid, né, que surgiu nessa cidade aqui, Wuhan, né, e que hoje em dia se sabe que foi propagado por morcegos e por esses animais aqui, o pangolim, que é, de fato, ingerido na China, é um alimento para eles. Né? E esses morcegos saem de florestas onde estão em equilíbrio com o ecossistema, mas o desmatamento faz com que eles venham para a civilização urbana e aí levem com eles os vírus que carregam e que podem ser mortais para os seres humanos. Há um novo vírus em gestação já há algum tempo, que é o Nipah. A primeira infecção aconteceu em 1998 em um surto na Malásia. Tem um artigo do João Moreira Salles, numa revista Piauí, que ele fala com detalhe desse surto. É impressionante. De novo, foi causado pelo desmatamento. Morcegos saíram da floresta e entravam nos pomares de casas, né, pomares de residências, para comer as frutas. Os restos de frutas caíam no chão e eram comidos por porcos. Né? E os porcos contraíam, então, o vírus e passavam para os seres humanos. Então, isso foi resolvido com extermínio, depois que se descobriu, e foi interessante, descobriram, por exemplo, que os muçulmanos não estavam contraindo a doença. Então, chegaram à conclusão que eram os porcos que estavam transmitindo, né? E houve uma mortandade geral de porcos, mataram os porcos e conseguiram controlar a pandemia. Mas vejam o que o desmatamento pode fazer para o ser humano. Né? Não é só mudança climática, é vírus. E aqui no Brasil existe um perigo muito especial, o Brasil pode ser fonte de uma nova pandemia. A devastação da Amazônia, né, causada pela exploração madeireira, pelos garimpos ilegais, pela pecuária e pela agricultura, libera vírus que estão presentes na Amazônia. O Pedro Vasconcelos é do Instituto Evandro Chagas, lá no Pará. Ele é um virologista e ele já descobriu mais de uma centena de novos vírus naquela região. Diz ele que a Amazônia é o maior reservatório do mundo de arbovírus, os vírus transmitidos por insetos hematófagos, quer dizer, que se alimentam de sangue. Então, o desmatamento, de novo, pode trazer esses vírus para a civilização urbana e provocar uma nova pandemia, uma epidemia mundial, né, que pode vir daí. O desmatamento da Amazônia implica, portanto, na possibilidade de novas doenças, implica em mudanças climáticas. Você tem aí uma corrente de ar que passa pela Amazônia e vai para o sudeste do país, tem um nome poético, chamam-se rios voadores, porque eles contêm essa água, esse vapor d'água que tiram da Amazônia e despejam no sudeste, alimentando a agricultura no sudeste do país, e a Amazônia interfere também com o clima mundial. Então, saúde é clima e também é riqueza nacional. Vejam que na Amazônia existe uma planta, esse é apenas um exemplo, existem várias assim, chamada Endopleura uxi. Uxi é amarelo na língua dos índios, e do fruto amarelo e do caule dessa planta extrai-se uma substância chamada bergenina. Essa bergenina é levada para a Suíça pelo laboratório Merck, né, e que a purifica e é vendida no Brasil por um preço que é 4.000 vezes mais caro por miligrama que 1 miligrama de ouro. Então, é óbvio que a biodiversidade que temos nos nossos biomas, essa é o nosso verdadeiro ouro. E ela está sendo destruída pelos garimpos ilegais, que agora estão sendo legalizados através de uma mudança de nome. Se chama isso mineração artesanal. É uma mudança de nome que parece resolver o problema, mas não resolve. Né? Há 20.000 garimpeiros na terra dos Yanomamis. Né?
destruindo, matando índios, né, e estrupando mulheres. Então, isso é muito grave, né? É uma destruição de uma riqueza nacional, que é a nossa biodiversidade. Essa riqueza não está só na Amazônia, está no Cerrado, está nos Pampas, né? Está no Pantanal, está na Serra do Mar, e essa riqueza imensa que o Brasil tem está sendo destruída. Como aproveitar essa riqueza, né? Bom, nós precisamos aí de uma política nacional, um plano nacional de desenvolvimento que inclua a formatação de um complexo industrial da saúde. Nós temos tudo para ter um complexo industrial da saúde, né? Temos um freguês assim, concreto, é o SUS, né? O SUS é o maior sistema de saúde do mundo, né? Ele pode comprar os medicamentos produzidos por indústrias que não fiquem fabricando só genéricos, mas que façam inovação disruptiva, e uma parte dela baseada na nossa biodiversidade. Então, destruir a Amazônia, destruir o Cerrado, é um crime contra o Brasil. Está destruindo uma riqueza fantástica brasileira. Agora, nós temos um grupo de brasileiros que defendem essa riqueza, defendem assim, valorosamente. E esse grupo está aqui, ó, são os Yanomamis. Eles estão lá no norte da Amazônia e uma parte deles está no sul da Venezuela. O Davi Copenaua é um xamã, né? Uma liderança dos Yanomamis. Ele, em 2021, entrou como membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências. Eu fico muito orgulhoso disso, né? Por que entrou? Né? Porque a categoria de membro colaborador corresponde a pessoas que contribuem para a ciência brasileira de alguma forma, né? E os Yanomamis estão contribuindo na luta que eles têm pela preservação da floresta, pela preservação do bioma. E não é só uma questão apenas de território, é uma questão cultural também. O Davi Yanomami publicou um livro que agora está traduzido em inglês e francês, chamado A Queda do Céu. Recomendo a vocês a leitura desse livro. É um livro fantástico e serve para a gente tomar consciência da diferença, né, entre a cultura daquele povo, né, a cultura dos Yanomamis, e a cultura do que eles chamam de civilização branca, né, que destrói o planeta, né, que não se preocupa com a saúde das futuras gerações. A Queda do Céu fala, né, de temas que, hoje em dia, nós chamamos de saúde única, né? A importância de cuidar da saúde humana, do animal e a saúde ambiental. Isso está em moda na Europa, nos Estados Unidos. Os Yanomamis têm isso há milhares de anos, né? A Queda do Céu corresponde a um mito dos Yanomamis que diz o seguinte: o céu é sustentado pelas maiores árvores da floresta. Se a floresta for derrubada, o céu vai cair sobre a terra. E, ao cair sobre a terra, as águas dos rios vão entrar para o centro da terra, os rios vão secar. A floresta acaba e a água acaba. É uma imagem maravilhosa das mudanças climáticas. Mas isso eles têm essa consciência há muito tempo. Estão lá defendendo a floresta, vão com seus arcos e flecha, né, e atiram nos garimpeiros ilegais. Então, ele entrou na academia, né, como membro colaborador. E nós estamos agora muito preocupados com esse extermínio que estão sofrendo os Yanomamis. Mas eles defendem a nossa terra, eles defendem os nossos biomas, eles defendem o desenvolvimento sustentável do país. Enfim, o mundo está diante de grandes desafios e nós achamos que o Brasil deve participar desses grandes desafios. Certamente, mudanças climáticas, o controle do espaço, atualmente está dando quase colisão de satélites, tamanho o número de satélites que estão lá fora. A Antártica é um território interessante, porque você só pode estar na Antártica com o país se você fizer pesquisas lá. O Brasil está lá porque faz pesquisas na Antártica, né? O oceano não fronteiriço, chamados high seas, né, também é um desafio muito grande, né? Não só por causa dos produtos que ele contém, né, possivelmente novos medicamentos, produtos alimentícios, né, mas também pelo fato de que ele está sendo também atacado por uma forte poluição. Vocês têm ilhas de poluição no oceano, né?
plásticos que são ingeridos pelos peixes e que nós acabamos ingerindo quando ingerimos os peixes e que fazem mal à nossa saúde também. Internet cada vez mais possante, cada vez mais diferenciada, Big Data, grandes dados, que são necessários para controlar o DNA, os DNAs da biodiversidade, né? Armazenar dados sobre populações, né? Inteligência artificial, que vai mudar o futuro da civilização, não há dúvida nisso, eu vou voltar sobre isso já já. Né? Computadores quânticos, é minha área, né? E também tem uma possibilidade fantástica aí de processamento. Né? Já mencionei o CRISPR, intervenção no DNA e, claro, controle das doenças. São grandes desafios que exigem uma cooperação global. Né? Eu falei aí sobre poluição do ar como um dos desafios, e eu quero reforçar isso, porque esse foi um trabalho do qual participou a Academia Brasileira de Ciências, juntamente com 4 outras academias, a Academia de Ciências da África do Sul, a Academia de Ciências da Alemanha, a Academia de Ciências dos Estados Unidos e a Academia de Medicina dos Estados Unidos. Eu estive lá na ONU, foi em junho, se não me engano, de 2019, entregando esse documento lá para as Nações Unidas. E esse documento mostra que a poluição do ar causou um prejuízo econômico estimado em 3,8 trilhões de dólares em 2015. Mais ainda, essa poluição do ar mata de 5 a 7 milhões de pessoas no mundo, e no Brasil, cerca de 50 mil pessoas por ano. Isso é mais do que o número de mortes por acidentes de trânsito, mais que o número de mortes por crime violento. Poluição afeta, especialmente na Índia, no interior do Brasil, mulheres que estão lá com fogões a lenha, acompanhadas das crianças. Então, afeta mulheres e crianças, provocando doenças pulmonares. É um tópico importante para a saúde global. Eu estou falando de 5 a 7 milhões de pessoas. Notem que isso é comparável ao número de mortes pela Covid-19. Falei da inteligência artificial. Hoje em dia, se discute se vai ocorrer ou não essa singularidade em que computadores ou robôs passam a produzir outros computadores melhores que eles mesmos. Bom, no momento que isso ocorrer, né, pode ficar difícil controlar esses computadores e esses robôs. Claro que é sempre possível incluir no software, né, controles, tá certo? Mas esses robôs não deixam de ser um prolongamento da civilização humana. Eles oferecem a possibilidade para a civilização humana, e eu estou falando um pouco agora de ficção científica, né? Mas como estamos falando do futuro da humanidade, vamos pensar um pouco a longo prazo. Eles oferecem a possibilidade da civilização humana investigar outros sistemas solares e outras galáxias, né? Através dos robôs. Para o ser humano fica difícil fazer isso, a menos que seja congelado, né? Então, robôs são um instrumento natural para isso, no sentido de continuar essa tendência natural do ser humano de se estender, né? Estender seu território. Começou na África, foi indo para a Europa, para a Oceania, né? E aqui estamos. Então, a inteligência artificial está implicando agora nos Estados Unidos em caminhões sem motorista. Isso traz novas questões para a sociedade. Né? No momento que esse tipo de trabalho é substituído por uma inteligência artificial, surge a pergunta onde nós vamos colocar essas pessoas. A National Science Foundation tem uma diretoria encarregada de pensar sobre o futuro do trabalho, né? O que fazer com os motoristas de caminhão, né? Que não terão mais trabalho nos caminhões, o que fazer com eles? Então, essa é uma questão que vai atingir todos os países, alguns mais rapidamente, outros mais lentamente, mas que tem que ser pensada como uma questão da sociedade. E aí não é só cientista exato que vai pensar, não. Não é só engenheiro, físico que vai pensar nisso. Fundamentalmente, quem vai pensar nisso são cientistas sociais. Humanidades e ciências sociais têm a ver com isso, projetando o futuro de uma humanidade que tenha mais tempo disponível para o lazer, para outras atividades, né? Isso vai implicar em questões muito importantes sobre a organização da sociedade e que vão ser certamente discutidas no futuro, né?
certamente a humanidade não vai aguentar um desemprego monstruoso que ocorreria pela dispensa de trabalho de seres humanos, né? E substituição por robôs ou por inteligência artificial. Então, seria necessário colocar essas pessoas em trabalhos mais qualificados, ou melhor, aumentar o lazer, as possibilidades de lazer. É uma nova perspectiva social e humana, né, que nós temos que também pensar sobre ela e considerar. CRISPR é outra tecnologia que vai modificar a civilização humana. Já está com possibilidade de curar várias doenças. Eu vi esse filme no início, não é, Jair, sobre uma doença que é hereditária. O CRISPR pode curar doenças hereditárias. Já está curando a anemia falciforme, que afeta populações africanas. Já foi utilizado para curar cegueira infantil. Então, tem muita possibilidade aí, mas tem outras possibilidades que não estão descritas nesse gráfico e que nos preocupam, né, e que precisam realmente de considerações éticas. Então, aí entra ética, entra filosofia, entra humanidade, né? Será que vai ser comum as pessoas poderem escolher a cor dos olhos de seus filhos? Ou, quem sabe, escolher se seu filho vai ser atleta ou cientista? Ou, pior ainda, será que os governos vão poder controlar isso? Né? Escolher setores de população que serão servos e outros que serão os dominantes? Isso está no livro do Huxley, né? Admirável Mundo Novo. Nós estamos próximos desse admirável mundo novo. Então, isso coloca questões éticas, né? Não apenas científicas, mas questões éticas muito importantes. O que fazer com essa tecnologia? Mais ainda, né? O desenvolvimento dessas tecnologias pode aumentar a desigualdade entre países e mesmo dentro de países. Desigualdade entre os que possuem essas tecnologias e os que não possuem. Isso é um recado para nós, brasileiros e brasileiras, né? Temos que pensar nisso, temos que estar a par dessas tecnologias, temos que criar inovação disruptiva nesse país. Não podemos ficar para trás, né? Porque isso vai determinar a distribuição de poder no futuro da civilização. Outro exemplo é da indústria alimentícia, que também está se beneficiando muito com tecnologia. Essa notícia mostra que a China fez um investimento maciço em carne de laboratório, comprou a tecnologia de Israel. E hoje em dia, nós já temos carne de laboratório sendo vendida. Isso aqui é um hambúrguer, né, feito no laboratório. Como é que faz isso? Você raspa células do animal e multiplica essas células utilizando técnica de células-tronco. Multiplica no laboratório. Com isso, você constrói um hambúrguer feito no laboratório sem matar o animal. Isso aqui é uma curiosidade. São carne de canguru, feita em laboratório. Ninguém matou o canguru para fazer isso, né? Foi feita a partir de células do canguru. E a China pretende produzir carne de laboratório em escala industrial até 2027. Então, vejam o que desponta aí para o futuro da nossa civilização. Vejam o que de bom pode vir disso e também vejam o risco associado a essas tecnologias, risco de aumento de desigualdade. E a importância de nós estarmos atentos a isso, né, para que o nosso país não fique para trás. Várias organizações científicas internacionais se debruçam sobre esses problemas. Eu devo dizer que a Academia Brasileira de Ciências está conectada com todas elas, né? Temos aqui o IAP, que é o Inter Academy Partnership, que une a Academia de Ciências de todo o mundo. A Academia Brasileira de Ciências está representada no Comitê de Política Científica, no Comitê de Saúde. Temos o IPCC, que também temos brasileiros participando desse painel, que recebeu o Prêmio Nobel há tempos atrás, né? Temos a TUAS, da qual sou secretário-geral, que se dedica ao desenvolvimento de capacidade humana em países menos desenvolvidos, né? O Brasil teve uma participação muito bacana no G20, na Arábia Saudita, participando do S20, que é a área de ciências do G20. Né? E assim por diante. ANSO é uma organização sediada na China. A Academia Brasileira de Ciências foi membro fundador dessa aliança de organizações científicas internacionais. Enfim, e o que faz essas diferentes academias, essas diferentes organizações?
elas têm um problema realmente para enfrentar. E o problema é o seguinte: como realizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São esses quadradinhos aí, 17 quadradinhos, e isso aí pode ficar como dever de casa para cada um de vocês. O seguinte: olhem para cada quadradinho desses e pensem no que a ciência pode fazer por ele. É interessante que todos esses quadradinhos têm a ver com ciência e inovação, todos eles. A ciência pode ajudar na erradicação da pobreza, pode ajudar certamente na fome zero e na agricultura sustentável, na saúde e bem-estar, e assim por diante. Então, ciência, inovação, está em todos esses quadradinhos, e essas organizações internacionais se debruçam sobre isso, no sentido de agilizar essa interação entre a descoberta científica e a sociedade em geral. Bom, pergunta agora, para terminar, né? E o Brasil nisso? Né? Como ficamos? Temos projeto? Sim, temos projeto. Em 2010, ocorreu a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. E dessa conferência, da qual fui secretário-geral, resultou esse livro azul. Eu fiquei muito impressionado, porque eu achei que, assim, tamanha era a diversidade das pessoas, dos grupos participando dessa conferência, eram milhares de pessoas, olha, de todas as áreas. Tinha academia, tinha governo, tinha indústria, tinha sindicatos, movimentos sociais, índios. Né? Eu pensei, será que vai ser possível fazer um livro resumindo o que houve na conferência? Será possível o consenso? Foi possível. Né? Esse livro azul foi feito e ele traduz um consenso sobre políticas públicas necessárias para o Brasil na área de ciência, tecnologia e inovação. Então, tem aí um projeto de ciência, tecnologia e inovação para o Brasil. E, não por acaso, esse livro azul serviu de fonte de inspiração para a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o período 2016 e 2022. Ela se baseou muito nas propostas desse livro azul. Então, temos um projeto. E a Academia de Ciências contribui para isso também. Tem várias publicações disponíveis na página da Academia, de graça, podem ser baixadas de lá, sobre educação superior, sobre STEM, na educação técnico-científica no ensino médio. E esse livro, olha, eu aconselho para todos, em particular para estudantes. É um projeto de ciência para o Brasil, contou, para minha surpresa, com 180 cientistas, porque eu não esperava uma adesão tão forte, né? 180 cientistas trabalhando de graça. É um livro interessante que mostra assim, as fronteiras da ciência, né? E propostas de políticas públicas para o Brasil. Não é um livro disciplinar, é um livro temático. Então, ele fala de ecossistemas, ele fala do mar, ele fala da Amazônia, ele fala do cérebro. Né? Está para vocês aí no departamento de psiquiatria. Né? Então, ele é temático. Então, é um livro agradável de ler. Passou por uma jornalista científica antes de ser publicado, que colocou, né, tirou os jargões da ciência e colocou em termos mais compreensíveis. Enfim, tem todas essas publicações e tudo isso representa o quê? Um projeto para o Brasil. Então, não dá para dizer que não tem projeto. Tem. O problema é o governo executar esses projetos. Né? E, em vez disso, ficamos com uma economia que está obsoleta no Brasil. Né? Fica lá o Paulo Guedes fazendo o seu teto de gastos, fazendo enfim, um trabalho de contador, né? Receitas e gastos, mas não faz investimento. Né? E é investimento que vai mudar esse país. Então, olha, o Brasil, a economia brasileira, tem um grande retorno através da exportação de carne animal, né? Proteína animal. Né? No entanto, né, como eu já mencionei antes, a China já trata de fazer carne de laboratório. No Vale do Silício tem várias empresas produzindo carne de laboratório. E aqui no Brasil já tem carne vegetal, que envolve pesquisa de fronteira. Você tem que, né, misturar vegetais de modo que a consistência e o sabor seja do hambúrguer, não é trivial. Né? Isso já existe no Brasil. Então, nós estamos lá, continuamos, né, com nossa pecuária extensiva, que devasta os nossos biomas. Né? Soja é uma grande riqueza para o Brasil, sem dúvida. Né? A produtividade da soja foi aumentada de pelo menos 4 vezes graças à ciência. E temos grandes parceiros que importam a nossa soja, como a China. Porém, né, o solo do sul da África já foi demonstrado como extremamente eficiente para a cultura da soja. E a China compra soja da Tanzânia. De fato, ela fez um acordo com a Tanzânia para importar soja. A Tanzânia fica aqui, eu não sei se estão vendo o ponteirinho, né?
fica aqui na parte da África Meridional, e vejam que o frete da Tanzânia para a China é mais barato que o frete do Brasil para a China. Mais ainda, a China fez um acordo com a Rússia para cultivar soja. Por que a China faz isso? Porque a China quer diversificar suas importações. Isso ficou especialmente premente com o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil, não é? Então, ela está diversificando as suas importações, mas o Brasil não diversifica as suas exportações. O Brasil fica aí deitado em berço esplêndido, né? Usando praticamente a mesma composição da sua balança comercial de anos atrás, né? Não funciona. Viver baseado em commodities cujo preço é estabelecido internacionalmente não dá certo. Né? E não dá certo também por isso, não só pelo preço estabelecido internacionalmente, mas porque outros países estão diversificando as suas importações. Mas aqui no Brasil nós temos energias renováveis e podemos fazer muito uso disso. Eu gosto muito dessa foto, porque ela mostra 3 energias, né? A biomassa, energia solar e energia eólica. E isso realmente é uma grande potência brasileira, né? É um grande programa nesse sentido, foi o programa do etanol. Foi um programa de Estado, né? Programa interessante, né? Vejo que, em agosto de 1925, já transitava por aí esse carro movido a álcool, né? Era do Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio, era uma estação experimental. Então, isso vem de longe, esse investimento em etanol como um combustível alternativo. Porém, né, atualmente, veículos elétricos estão dominando o mundo, e, mais que isso, várias empresas estão colocando no mercado veículos com motor de combustão interna a hidrogênio, que substitui as baterias elétricas. E esse é o futuro, né? O hidrogênio é o futuro, especialmente o que eles estão chamando de hidrogênio verde. O hidrogênio verde pode ser produzido, por exemplo, por usinas eólicas, que o Brasil tem. Tem lá no Nordeste, tem usinas eólicas em alto mar, produzindo energia. Então, dá para produzir hidrogênio verde, né? Nós temos que estar aí. Nós não podemos ficar só com petróleo como combustível ou com etanol, né? Até porque as fábricas que produzem carros aqui são as mesmas que produzem carros lá fora. Eles vão trazer a tecnologia para cá. Em outras palavras, o Brasil tem uma vocação clara de ser uma potência em economia verde. Por que não faz isso? Por várias razões. Uma delas é a ignorância. A outra é ambição de curto prazo. Tem gente que está lucrando muito com commodities, né? E que fica contente em lucrar a curto prazo, né? Não pensando nas gerações posteriores, né? Tem áreas da economia que estão sugando recursos, né? E tem também o rentismo, né? Especulação financeira, né? Pessoas que investem em especulação em vez de investir em capital produtivo. Então, há várias razões para isso, e eu não sou economista, não vou poder analisar isso com mais detalhe do que fiz até agora. Mas, certamente, é uma vocação fantástica do Brasil. Para isso, é preciso investir em pesquisa. E aí temos alguns problemas. O número de pesquisadores por milhão de habitantes no Brasil é cerca de 900 pesquisadores. A Argentina tem 1.200 pesquisadores por milhão de habitantes. Se isso fosse futebol, o pessoal já estava raivoso aqui, não, mas é número de pesquisadores por milhão de habitantes, a Argentina está ganhando da gente. A média de países da OCDE é de cerca de 4.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Alguns países, como Israel, Singapura, têm 8.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Então, nós precisamos de mais pesquisadores. E, no entanto, os investimentos em pesquisa nos últimos anos tem essa curva aqui. Olha, esse pico aqui foi em 2015. Note que esse pico é o acumulado de CNPq, CAPES e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Desde então, vejo a queda fantástica. Isso aqui é até 2020, 2021 cai ainda. 2022 levanta um pouquinho, mas nós não sabemos o que vai acontecer com os recursos. O contingenciamento está proibido, mas o Ministério da Economia ele é muito criativo em inventar maneiras de burlar essa proibição, como fez no ano passado. Então, não sabemos o que vai ocorrer. Mas essa queda, são bilhões deflacionados pelo IPCA, né? Tudo corrigido pela inflação. Essa queda
significa que o Brasil está andando para trás em relação a outros países. Ele não está simplesmente andando devagar, ele está andando para trás em relação aos outros países, é isso que conta. Nós temos que comparar o Brasil com os outros países. Por outro lado, não há incentivo para os jovens estudantes a fazerem doutorado. Nossas pós-graduações estão com vagas ociosas. Por quê? Olha, é só olhar esse gráfico de novo. Esse é o valor das bolsas corrigido pelo IPCA até setembro de 2021. Em laranja, aqui embaixo, são as bolsas de mestrado, em azul, as bolsas de doutorado. Olha, compare o valor aqui da bolsa de doutorado em 2021 com o valor que ela tinha em 2014, corrigido pela inflação. É um decréscimo de 60%. Não há quem aguente. Em particular, nas grandes cidades, os estudantes não conseguem estudar lá e ter, enfim, uma habitação decente. Então, vejo que isso não é apenas questão desse último governo, isso vem desde 2015, 2014, tá certo? Então, é uma sequência de governos, né, que tem depauperado a ciência brasileira e, consequentemente, tem depauperado o futuro do Brasil. Consequência disso, né, posição do Brasil no Índice Global de Inovação. Atualmente, estamos em 57º lugar, já estivemos em 46º lugar, se não me engano. O Brasil está atrás, na América Latina, do Chile, do México e da Costa Rica. Consequência dessa repressão, desse represamento, né, de financiamento da pesquisa. E, finalmente, eu quero terminar com esse gráfico que mostra a década das empresas trilionárias, né, na Bolsa lá dos Estados Unidos e na Ibovespa, Bolsa Brasileira. Então, à esquerda é a Bolsa dos Estados Unidos, né? Vejam qual é a situação em 2010, aqui embaixo, e em 2020, olhando só para aqui o gráfico em azul. Em 2010, né, quem é que estava na frente? Olha, uma empresa de petróleo, Exxon. Tem outras empresas aqui de petróleo, aqui, a Chevron estava também na lista, né? Vejam agora, em 2020, Apple está na frente, Microsoft, Amazon, Google. Não tem empresa de petróleo, acabou o petróleo, não está aí na frente. Não tem banco entre essas empresas trilionárias. Olha o Brasil, 2010, na frente, Petrobras e Vale. Depois vem Itaú, banco, Ambev, tudo bem, empresa de cervejas, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, OGX, Itaúsa. Gente, olha a diferença. 2020, Vale e Petrobras continuam nos primeiros lugares, né? Exportação de minério de ferro e petróleo. Aparece um banco aqui, cervejaria está aqui, Bradesco, Santander, Magazine Luiza, legal, passou para frente. WEG é empresa tecnológica, está lá, mas fora isso, é banco. São bancos que estão na frente. Então, sem mudar a agenda econômica do Brasil, nós não vamos para frente. Tem que mudar essa agenda econômica, tem que mudar a agenda social. E eu termino com um gráfico, só para aliviar um pouco essas últimas conclusões, né? Lembrar do Yuri Gagarin, em abril de 1961, olhando a Terra lá de um satélite artificial e dizendo essa fantástica frase, né, que saiu espontaneamente, né? A Terra é azul, que maravilha, é fantástico, né? E, de fato, quando a gente olha para a Terra assim, na face iluminada pelo Sol, a gente vê assim, que planeta bonito, né? Essa atmosfera dá uma cor azulada, muito diferente daquela visão noturna em que a gente vê a diferença entre países. Será que a gente pode utilizar essa visão, né, do azul, da Terra azul, né, como inspiração, quem sabe, para produzir uma nova agenda para o planeta, uma agenda menos desigual, uma agenda que proteja o meio ambiente? Quem sabe, né? Termino aqui minha palestra com essa pergunta fundamental para a civilização humana, que eu não sei responder. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Primeira palavra que me vem à mente é fascinante. Muito legal ter uma pessoa que, né, representa a Academia Brasileira de Ciências, né, representa a ciência no Brasil e que tem uma visão realmente panorâmica e integrativa das várias áreas. Eu estava esperando você dar um toquinho na saúde mental, faltou um pouco, né?
Faltou. Aí eu não vou entrar nessa área porque vocês são os especialistas. Mas é verdade. E, aliás, o comentário é óbvio, que a Covid-19 mostrou realmente a incidência, né, de doenças mentais na população. É óbvio. Não, Né? Então, isso está tudo ligado, né? está tudo ligado, claro. Está tudo ligado. Não há, a gente tem um saying, não é? Não há saúde sem saúde mental. Claro, é isso mesmo. Que a saúde mental vai perpassar todas essas dificuldades, da inequidade de gênero, É isso mesmo. É das isso mesmo. dificuldades sanitárias, do próprio garimpo, não é? Da devastação florestal, e aí as infecções e o impacto É também isso mesmo. na organização da sociedade e na saúde mental, a poluição com efeito direto, não é? Na saúde mental, o mercúrio, não é? No garimpo, mas Isso. é muito interessante ver essa lucidez, não é? Eu fico contente, estou muito contente de tê-lo trazido para o departamento, porque a gente fica um pouco afastado de todo esse movimento da ciência, não é? Eu acho que, mas hoje nós estamos também, a psiquiatria também se desenvolveu bastante na área científica, não é, Luiz? A gente Isso deixou mesmo. de ser uma ficção. Então, assim, os trabalhos que nós temos hoje, né, os estudos longitudinais, trabalhos, por exemplo, como o César Victor, que você pega os coortes, não é? Mesmo no Brasil, e aí você tem condição de avaliar a saúde mental e relacionar com amamentação, com violência doméstica, Isso enfim, mesmo. vários fatores, não é? Eu acho que o Brasil avançou muito. Algo que me ocorreu, não é, Luiz? Eu acho que de tudo que aconteceu, tem um elemento importante nessa história toda. A avaliação da CAPES na pós-graduação permitiu um avanço importante, principalmente da área médica, na produção científica. Pô, nós éramos muito atrás de vocês, nós pegamos a física como exemplo, né? E com uma reformulação dos programas de pós-graduação, a medicina atingiu, hoje ela está em 12º, 13º lugar. Eu acho que agora, com esse problema dos investimentos, do brain drain e enfim, da falta de recursos, né? Pode ser que a gente tenha uma queda importante, mas houve um avanço importante, né? Ainda não temos nenhum prêmio Nobel, né? Que eu acho que seria o objetivo. Mas já temos alguns Natures, né? Alguns Science, né? Já tem uma produção, aí um incremento de produção geral e também de alta qualidade, não é? Queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê a área Claro. da medicina. Ótimo, 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 Jair. Então, olha só, é, é, é um tema importante aí é a importância do longo prazo no investimento da ciência. Então, se nós pensarmos na saúde, veja só, em 1900 foi fundado o Instituto Oswaldo Cruz, né? Em 1901 foi a vez do Butantan, né? Isso é um investimento de longo prazo. Eles foram fundados com missões específicas, mas depois alargaram essa função. Isso ocorreu em outras áreas. Quando o Instituto Agronômico de Campinas foi fundado, em 1897, se não me engano, né, o objetivo era resolver problemas da indústria cafeeira, do cafeeiro paulista. Né. Hoje em dia, a agricultura no Brasil é muito mais ampla que isso, mas a formação de pessoal feita naquela época, pela Exalc, Instituto Agronômico de Campinas e outros, permitiu que a Embrapa fosse fundada décadas depois. Então, isso é uma construção que leva décadas. Né? Você mencionou a CAPES, fez muito bem fazer isso. É isso, a CAPES, fundada em 1951, né? Ela deu um impulso à pós-graduação brasileira fantástica, né? E que foi depois, nos anos, de fato, devo dizer que durante a ditadura militar foi incrementada ainda mais. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu achei a ditadura militar horrível, né? Agora, tinha essa consciência nacional, né? Hoje em dia nós não temos isso, né? A consciência nacional de que a ciência era importante para o país, né? Então,
é uma construção de longo prazo. Eu acho que realmente a CAPES incentiva as pós-graduações, dá uma direção, né? Dá um parâmetro de excelência, né? E a medicina tem evoluído muito nisso. Olha, eu tenho participei como presidente da Academia Brasileira de Ciências de algumas reuniões junto com a Academia Nacional de Medicina, né? Em que eram discutidas questões científicas, né? E, claro, alheias à minha formação, né? Mas eu fiquei muito impressionado com o que vi. Então, é ciência de alta qualidade sendo desenvolvida na área de medicina. Agora, isso não é feito de um dia para o outro. Não é feito de um dia para o outro, é feito em décadas. Isso é uma construção de décadas. E claro que nós todos sabemos que para construir é preciso décadas, para destruir, às vezes 4 anos são suficientes. 4 anos são suficientes, né? Mas a construção leva décadas, é isso. Bom, a CAPES, aí o segundo regime militar acabou com tudo que tinha sido iniciado ali, né? Com Sucupira, com Newton Isso aí. tinha um expertise realmente muito bom, né? Mas isso. Nesse momento a CAPES foi destruída. É, né? isso mesmo. E, é isso mesmo. E assim como outras áreas no Ministério da Educação, né? Infelizmente. Claro. Vamos ter O Ministério da Deseducação, está uma coisa horrível aquilo lá, né? Então é isso nós mesmo. vamos ter que um trabalho violento. E só para te lembrar, né, Luiz? É óbvio que você sabe também, mas em 63 a FAPESP. A FAPESP foi um grande motor. Fundamental. Todas essas inovações, não é? Isso. Mais ainda, Jair, você vê, o sistema utilizado pela FAPESP é um exemplo para todo o país, e devia ser. Devia ter uma PEC, eu estou batalhando por isso, no Congresso Nacional, dizendo o seguinte: o desembolso dos recursos do FNDCT vai ter que ser feito por duodécimos, como é na FAPESP. Porque o que acontece? O famigerado Ministério da Economia libera os recursos nos últimos dias do ano. Então, ou você não gasta ou gasta mal. Então, tem que ser liberado por duodécimo, como na FAPESP. Entendeu? Então, a FAPESP é um excelente exemplo de como o apoio continuado a uma instituição como a FAPESP, né, acaba resultando em desenvolvimento industrial. Né? São Paulo também é uma potência industrial, né? E a FAPESP teve um papel muito importante nisso. Então, as coisas vêm junto. Né? E é isso. Certamente, a FAPESP foi um grande exemplo para o país, tem sido. Luiz, a FAPESP é a única que dá sustentabilidade. 1% do ICMS todo mês. Nem Estado no país copiou isso. É isso mesmo. Eles têm, uma hora dá 2%, mas depois interrompe você ter mensalmente esse valor, né? E mesmo o que acontece nas universidades estaduais de São Paulo, o fato delas serem orçamentadas, isso tem contribuído para que elas estejam na frente das notas. Então, o sistema federal está falido também. É isso mesmo. Não tem orçamentação, né? E você vive ali pedindo esmola, né? Aí na medicina, com a precariedade dos hospitais, do Hospital do Fundão, no Rio de Janeiro, do Hospital São Paulo, né? O que saúde tem salvo aqui, por exemplo, o Hospital das Clínicas, o Estado de São Paulo, com o financiamento estável, né, colocado ali dentro de um É compromisso, de um acordo. Isso é fundamental para manter a sustentabilidade do sistema. Né? É isso mesmo. Experiência política, né? Deixa na mão da parte acadêmica. E agora a pós-graduação judicializada, os caras achando que eles podem entrar na discussão da ciência. Que ciência, que conhecimento eles têm, meu Deus? Está um absurdo isso. É um atraso violento. Pô. É isso mesmo. E isso não é uma questão só do Brasil, é internacional, né? Em outros países também ocorre esse tipo de intervenção, né? Nós tivemos isso nos Estados Unidos muito forte, no governo passado dos Estados Unidos, né? E você lá tem grupos, isso eu acho até, quer dizer, eu mencionei passando, né, pela minha apresentação, tem um aspecto psicológico aí, né? Grupos que se reúnem em torno de ideias exóticas, né, como o terraplanismo. Você tem terraplanistas nos Estados Unidos, né, que até
agendam excursões por navio até os limites da Terra. Não sei o que acontece depois, se eles caem, eu não sei. Mas tem isso, né? Uma excursão turística para terraplanistas. Por que isso? Né? É ignorância somente? Eu acho que não. Né? Eu acho que é a necessidade deles fazerem certos agrupamentos que não sejam os religiosos. A religião tem muita gente. Se você acredita na Terra plana, então é um grupo seleto que faz isso. Né? E você fica com seus companheiros de crença num grupo mais pequeno, menor, um grupo mais amigável. Né? Então, acho que tem uma explicação até pela psicologia aí, nesses agrupamentos. O Harari menciona isso num livro deles. Né? Mas é isso, então, certamente. Outra coisa interessante também sobre... já que eu falei de psicologia, eu estou falando agora, enfim, estou ensinando o padre a rezar a missa, né? Mas tudo bem. Os Yanomamis tem uma coisa muito interessante sobre isso. O Davi Copenau, numa entrevista que deu, ele disse o seguinte: olha, eu acho muito curioso os sonhos dos homens brancos. Eles chamam de homens brancos aqueles que não são índios. Acho muito curioso, porque eles sonham sempre com eles mesmos. Nós não. Nós sonhamos com a floresta, com os animais. Veja só. Interessante, não é? Interessante, não é? Não, olha, essa população indígena, né, como nós conhecemos tão pouco, né, foi dizimada, né, de 9 milhões, hoje isso. Cerca de 900 mil, com muitas línguas. Eu me lembro uma vez, Luiz, me perguntaram quantas línguas você tem no Brasil. Eu falei, uma só. Depois eu me dei conta. Isso. São muitas. Não é uma língua, só quis dizer, né? O português. Isso mesmo. Enfim, depois eu me dei conta, né, que nós temos mais de 200 línguas. É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Impressionante como nós nos distanciamos dessa realidade, né? Como seres urbanos. Né? Isso. Mas hoje, recuperar essa possibilidade, principalmente dentro desse contexto, né, das mudanças climáticas. Eu estou pensando aqui, a Petrobras não é para privatizar, a Petrobras é para fechar. É para fechar, porque, né, o mundo está partindo para terminar com a energia fóssil. Né? É isso mesmo. O pessoal está querendo investir é isso que você está falando. A China abriu, eu estava lendo essa semana, até no Economist, né? Exatamente, eles estão abrindo o canal com a Tanzânia. Vai cair a exportação de soja. Toda essa soja que está plantando, a gente tem que aprender a olhar para o futuro. Isso. Os carros elétricos. Fala um pouquinho mais do potencial do hidrogênio verde, porque eu acho que as pessoas não têm a noção. O hidrogênio, quer dizer, tipo de energia. Isso funciona assim, né? O hidrogênio, ele ao se combinar com o oxigênio do ar, né, ele dá uma explosão. É uma combinação que libera energia. Né? Então essa explosão pode ser usada para fazer gerar um motor, certo? E o produto que sai disso, o produto secundário, é vapor d'água. Olha que maravilha. Não polui o ambiente. Tá certo? Então é isso. Então, agora, claro que você tem que tomar cuidado para não ter um processo que produza o hidrogênio, né, que polua mais do que do que a gasolina poluiria. Né? Então, o hidrogênio verde produzido, por exemplo, com usinas eólicas, ele não polui o ambiente. Né? Então, só para dar uma ideia, a Holanda está interessada em comprar hidrogênio verde do Brasil, que é produzido lá no Ceará. Certo? Porque eles têm aqueles moinhos, né? Então eles podem produzir hidrogênio verde. Eles estão interessados em comprar. Por quê? Porque isso agora vai começar a ser usado em carros, em motores, em geral. Né? Pode ser usado em qualquer tipo de motor, não só veículos automotores. Motores, sei lá, na agricultura, tá certo? Você pode usar células de hidrogênio verde. Né? Então, tem e o verde vem aí, a maneira como isso é gerado, tá certo? Uma maneira que não polui o ambiente. Tem pesquisas já feitas no Brasil. Em São Carlos, tem um grupo que faz pesquisas sobre materiais que possam armazenar o hidrogênio verde. Certo? Então, tem pesquisas interessantes sobre isso. Né? Porque o hidrogênio só se libera no ar, ele vai explodir, né? Então, ele precisa ser armazenado e protegido. Né?
Então é isso. Então é considerado uma tecnologia do futuro, realmente, para a humanidade, tá certo? No sentido de ser bem menos poluente e mais eficiente também, né? Perfeito, Luiz. Nós temos uma pessoa que levantou a mão, o professor Miguel Jorge. Bom, antes de mais nada, professor Davidovich, muito obrigado pela sua excelente apresentação. Realmente ela ilustra muito bem muitas das questões que, de alguma forma, preocupa, no meu modo de ver, pessoas não apenas no Brasil, como fora daqui, né? Se a gente faz uma certa analogia com a medicina, né? A impressão que eu tenho assim é que o problema, ele de uma certa maneira, ele está suficientemente identificado, ou seja, o diagnóstico nós temos, né? Tenho também a impressão de que a terapêutica, pelo menos inicial, também é clara, de uma certa maneira, o que deve ser feito. Me parece que nós temos um caminho. É claro que outras coisas poderão surgir na trajetória das medidas que venham a ser adotadas. Acho que a grande questão é quem faz, quem é o responsável por, de alguma maneira, implementar essas medidas que são claras e necessárias, não apenas no Brasil, como no mundo como um todo, né? Se a gente fica apenas e tão somente aqui no nosso país, né? Eu que já entrei na faixa dos 70 anos e que passei, tá, praticamente a minha vida toda, de uma certa maneira, buscando enxergar de alguma forma, ir atrás de um progresso que pudesse fazer com que todos nós vivêssemos melhor, né? Eu tenho a impressão de que, nesse momento, nós estamos andando para trás aceleradamente, né? Quando eu vejo não uma figura de excrescência como aquele que ocupa o mais alto cargo político no Brasil, mas quando eu vejo que aparentemente um quarto, quase um terço da população brasileira passa a defender ferrenhamente ideias que a ciência considera, no mínimo, estapafúrdias, do ponto de vista do que seria um progresso civilizatório, né? Quase como uma cegueira de querer enxergar o que, de alguma forma, nos parece claro, uma parcela absolutamente considerável da população, e esse não é um fenômeno apenas local, brasileiro, né, como o senhor mesmo pontuou, é impossível não olhar para isso tudo com um grau de pessimismo, né, de que essa situação, mesmo num projeto de longo prazo, parece ter sucesso, possibilidade de sucesso, né? Não vejo essa movimentação por décadas, né? Nós temos visto quais são os interesses que movem, porque políticas públicas dependem da política, e a política nossa, infelizmente, há décadas, no meu modo de ver, não tem sido o exemplo de busca de progresso que a gente gostaria de ver aqui no nosso país. Então, a minha pergunta para o senhor, ainda que certamente sei que o senhor não é o guru nem o vestal, que certamente teria as soluções estão aí, o senhor colocou, né? Como fazer com que isso vire uma realidade, mesmo num projeto de médio prazo? Como é que o senhor vê os caminhos que teríamos que, de alguma forma, percorrer para que essa situação, que é extremamente preocupante, possa ser modificada e a gente realmente vá em direção a um progresso no bem-estar das pessoas em geral? Tá bom, então é uma pergunta muito boa e, claro, que é complexa também, não é? Alguns eventos que
nos permitem ter uma esperança um pouquinho melhor, não uma desesperança, né? Você, embora eles tenham sido não necessariamente seguidos, por exemplo, houve um acordo do clima, né? Isso foi possível fazer. Agora, alguns países procuram seguir o acordo do clima, outros não, né? Eu acho que está ficando cada vez mais evidente para a humanidade. Eu estou pegando o clima como um exemplo, mas que vai ter várias ramificações, tá certo? Eu acho que está claramente aparecendo que a humanidade vai sofrer muito se não forem tomadas providências urgentes com relação ao clima, né? Você tem uma elevação do nível do mar que vai, eventualmente, acabar com cidades inteiras, né? Em particular, possivelmente, cidades litorâneas aqui no Brasil, né? Então, conscientizar as pessoas disso é um bom começo, certo? Um bom começo. Colocar isso na pauta até de eleições de diversos países é mais difícil, né? Que as pessoas se preocupam com questões locais, né? Mas tem que alertar a humanidade. Eu vejo assim, se nós pegarmos certos temas globais, que são claras ameaças à humanidade, mudança climática é uma ameaça muito forte, né? A partir daí a gente desenrola o fio. Porque se você quer evitar mudanças climáticas acentuadas, você tem que preservar os biomas, né? Você tem que evitar o desmatamento, né? Você tem que evitar a poluição, né? Especialmente a de CO2 e de metano, que produz mudanças climáticas, né? Então, é desenrolar o novelo. Agora, tem razão para ter esperança? Olha, tem assim, algumas razões, né? Mas que são assim também localizadas. Depois do Trump veio o Biden. Não estou dizendo que o Biden é fantástico, mas ele colocou um programa lá de eletrificação da frota de veículos nos Estados Unidos. Isso envolveu um embate político com o sul dos Estados Unidos, porque vai reduzir a dependência com petróleo. E foi um embate feio. O Trump chamou a atenção para isso num debate. Olha aí, atenção, Texas mencionou os estados. Olha o que o Biden está dizendo, não é? Foi um embate político, mas ele está fazendo isso. É um projeto, ele está investindo bilhões e bilhões de dólares nesse projeto de eletrificação da frota de veículos, né? Esse é um exemplo de algo que pode ser feito pelo governo, tá certo? E, de fato, no final das contas, são governos que têm que fazer essas coisas. Agora, governos são eleitos em vários países, né, pelas suas populações. Então, qual a saída para isso? Eu acho que divulgação da ciência tem um papel fundamental. Divulgação da ciência é, por exemplo, divulgar o risco da mudança climática. Isso tem que ser amplamente divulgado. É a melhor maneira de acabar com esses negacionistas. Você divulga isso, mostra, demonstra que isso vai prejudicar as populações. Nós já estamos vendo efeitos dessas mudanças climáticas agora, né? Tá havendo mudanças de clima violentas em vários locais, inclusive no Brasil, né? Então, alertar para isso. A questão que eu estou enfatizando muito, da biodiversidade versus garimpo de ouro, é interessante para um certo setor da população, né? Dizer assim, olha, espera aí, vocês estão querendo ficar mais ricos, estão dizimando a biodiversidade, olha, tem uma oportunidade aí, tem uma oportunidade para um complexo industrial da saúde. Eu acho que tem que ser assim, aos pedaços, aos poucos. E eu quero enfatizar o papel das organizações internacionais, que estão enfraquecidas, mas que tinham que ser fortalecidas. Começa pela ONU, tá certo? A Organização Mundial da Saúde foi muito atacada, não sei se vocês se lembram disso, né, durante a pandemia. A World Health Organization foi tremendamente atacada, né, com fake news e outras coisas mais. Então, tem que fortalecer essas instituições. Olha, tinha uma proposta aqui do Brasil, o Paulo Bus foi um campeão dessa proposta, eu participei no início, de eliminar as patentes de vacinas durante a pandemia de Covid, né? Houve um documento assinado por uma porção de países, os Estados Unidos não assinaram, né? Academias de Ciência de vários países. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos não assinou. Não queria a liberação de patente, talvez por problemas internos que eles tinham, né? Mas muitas outras academias assinaram, né? Deu certo? Não deu certo. Resistência dos Estados Unidos à liberação de patentes. Mas foi uma pressão considerável. Pressão pela distribuição de vacinas também foi muito forte.
a Academia de Ciências do Brasil participou, a Academia Nacional de Medicina participou também disso, né? Teve um pequeno efeito, não foi o que queríamos. Veja que a África então, ficou muito desfavorecida, né? Agora, as pessoas precisam entender que se a África fica desfavorecida, a próxima pandemia pode vir de lá e vai atingir a todos nós. Enfim, essa consciência global tem que ser mais disseminada, né? Eu estou dando apenas algumas dicas, né? Pandemia na Malásia epidemia na Malásia pode ser uma pandemia global. Cortar árvores aqui no Brasil, destruir a vegetação, pode ser uma epidemia no Brasil que vira uma pandemia global. Eu acho que nós temos que bater muito nesse martelo, porque a globalização ajuda a evitar certas tragédias que podem se abater sobre a humanidade. É isso. Agora, com relação à esperança, eu me lembro daquela frase do teatrólogo pernambucano, agora esqueci o nome dele, mas vou lembrar daqui a pouco. Ariano. Suassuna, claro, Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna tem essa frase fantástica, né? Ele diz assim: o pessimista é um chato, o otimista é um bobo, eu sou esperançoso, diz ele, né? Então, eu acho essa frase ótima, né? Porque esperançar não é diferente do verbo esperar, né? Porque quem espera nunca alcança. Esperançar é quase o contrário do verbo esperar, porque esperançar é agir, é atuar, né? Para conseguir aquilo que você quer alcançar, né? Então, nesse sentido, eu posso dizer que sou esperançoso, né? Esperançoso significa o quê? Que eu não vou ficar de braços cruzados, né? Eu vou lutar para conseguir enfim, ajudar, né, a divulgar essas ideias para a população em geral, tá certo? Então é isso. E eu acho que nós todos temos que esperançar nesse sentido, né? É quase uma obrigação moral que nós temos, né, pelo conhecimento que temos, né, de difundir esse conhecimento e de, pelo menos, atrasar, né, essas tragédias que podem se abater não somente sobre o Brasil, mas sobre a humanidade em geral. Eu vou chamar o professor Marcos Ferraz. Marcos, mas seja breve que nós já estamos próximos do fim. Marcos, você precisa isso. Isso. Bom, Jair, muito obrigado pela palavra. Primeiro, Miguel fala dos 70. Eu sou já longamente dentro dos 80. Portanto, vivi bastante. O Marcos foi reitor aqui, Luiz. Ele foi reitor. Tá ótimo. Ele e o Miguel tiveram um papel importante na transição aqui da reitoria. De qualquer forma, eu posso dizer o seguinte: foi uma das mais brilhantes apresentações que nós tivemos nesses últimos tempos. 2, seria muito importante que esses dados que colocados na tela e que nós assistimos, mas não sejam, se possíveis, guardados pelo departamento para uma nossa consulta, porque eles têm uma lógica, embora as imagens, certas imagens eram conhecidas da luz e tudo mais, elas foram apresentadas dentro de uma lógica absolutamente interessante. Terceiro, mostrou-se claramente que ciência, política, história, lendas, grupos são importantes. Nós vivemos uma posição, às vezes, no Brasil, de descarte. Descarta-se isso, descarta-se aquilo, e eu acho que eu vou chamar de você, velho, claro, não consegue falar de outra maneira, deu um cunho de grande e competente costura. Então, eu gostaria de dizer, olha, eu fico feliz porque acompanhei o departamento desde o seu início até hoje, né? Hoje eles me suportam apenas, mas de ver o crescimento do departamento na área de ciências, da sua ciência, da nossa ciência psiquiátrica, da psicologia. Por outro lado, a possibilidade fantástica de convidá-lo. Parabéns, muito obrigado pela sua... E, mais ainda, você deixa um legado agora, na presidência, de uma pessoa queridíssima, que foi companheira minha durante anos a fio, dentro da
da evolução da Escola Paulista de Medicina para a Unifesp, que foi o caminho que todos nós fizemos. Parabéns, Luiz Davidovich, parabéns. Obrigado. E, por favor, deixe esses dados com o departamento, que eles vão ser muito úteis. Muito obrigado, e obrigado, Jair, pela palavra. Obrigado pelas palavras generosas aí. Muito obrigado. Luiz, olha, eu vou chamar todos para que não percam a entrevista. Eu chamo de Luiz, você sabe. Não, claro, por favor. Tem um jeito, né, Luiz? Você já me conhece, tem um certo conhecimento, né? Mas a entrevista que o Luiz deu ontem no estado de São Paulo é fantástica, porque ele chama a atenção do desperdício humano, né? Além de todas essas outras coisas que o país promove com a desigualdade. Vocês imaginaram, né, se nós estivéssemos formando todas essas pessoas na periferia, não é, com boa educação física, não é? O potencial que nós temos de atletas, de pessoas educadas, não é? E de pessoas e cientistas, não é? Porque ali você vai ter alguns que são brilhantes, não é? Que nós percebemos que de vez em quando eles aparecem, mas que nós poderíamos garimpar muito mais, não é? E nós temos aí uma riqueza acobertada, não é? Pela desigualdade social, pelas políticas equivocadas, não é? É isso mesmo. Mas eu acho que tem muita gente que tem esperança, né, e que a gente realmente continua batalhando para termos um país melhor. Luiz, olha, muito obrigado mesmo. Foi brilhante sua palestra, muito didática. Então, eu passaria para você para as palavras finais. Muito obrigado, Jair. Eu agradeço muito os comentários que vocês fizeram, a atenção que dispensaram à minha palestra. Claro que ela está disponível, acho que foi gravada, está sendo gravada, então, claro, vocês podem consultá-la depois, tá certo? À disposição também para responder perguntas, caso tenham outras perguntas, dentro das minhas limitações, né? E não tenho resposta para muitas perguntas, né? Tenho muitas perguntas eu mesmo, mas foi um grande prazer para mim estar aqui com vocês, e espero vê-los fisicamente em algum momento, né? Porque de tanto participar dessas telinhas, eu até fico achando que a Terra é plana, entendeu? Porque eu fico vendo todo mundo em 2 dimensões. Mas é isso. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelos comentários e pela atenção. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Tchau. 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 Descanse aí. Bom fim de semana a todos. Vocês também. Tchau. Tchau.